A bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos proteção, livramento, direção, força sobrenatural, fartura na nossa casa, portas abertas, e que o Senhor nos abra a grande porta, a grande oportunidade. Oramos, Pai, para que os bloqueios espirituais e obstáculos em nosso caminho sejam desfeitos em nome de Jesus. Já declaramos e liberamos a palavra vitória. Vitória na nossa casa, vitória no casamento, vitória na saúde, vitória nas finanças, vitórias espirituais, vitória no norte, no sul, no leste, no oeste. Declaramos que estamos totalmente cobertos pelo sangue de Jesus. E como está escrito na tua palavra, Pai, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por isso, Pai, derrama do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está entrando nessa oração e daquelas que vão entrar. No nome poderoso de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Graças, Espírito Santo. Graças, graças. Deus te abençoe. Que alegria poder começar o dia aqui com você. Estamos ao vivo e eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração. Quando eu comecei essa oração aqui, o Senhor me mostrou uma pessoa com uma dor no pulso muito forte, no lado esquerdo. Até eu pensei em primeiro momento assim que essa dor era minha, por causa que eu estou assinando bastante livro, mas eu assino com a direita, não com a canhota. E é alguém que está com dor no pulso em toda essa região aqui, na canhota. E seja você quem for, eu quero liberar uma palavra de saúde, uma palavra de cura para você, em nome de Jesus. Seja curado ou curada em nome de Jesus. Se o Senhor mostrou, é porque o Senhor está operando. Eu quero hoje, antes de compartilhar a palavra, só dar um testemunho que eu achei assim muito bonito da Ivaneide, e ela escreveu assim: a paz do Senhor, eu quero compartilhar a minha grande bênção. Eu tinha um processo na minha casa que já vinha se arrastando por mais de 20 anos, e pela misericórdia de Deus, no mês de abril deste ano, o juiz deu causa ganha para mim. Não precisei devolver a minha casa e nem pagar a quantia que estavam exigindo, o que seria impagável para mim. Agradeço a Deus por me proporcionar não somente essa, mas também incontáveis bênçãos, e a você, que me ensinou verdadeiramente a ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus, Ivaneide. Jesus está vivo, e é isso que, esse é o meu chamado, ensinar as pessoas a ouvir a Deus. Então, mantenha-se firme, a Deus toda a glória e desfrute da sua vitória. Amém? E você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, vamos caminhar juntos e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Eu quero também liberar uma palavra sobre uma pessoa que está extremamente nervosa e estressada, e ela sente dores no estômago, assim, intensas, e dores que vão e vêm. Seja você quem for que está com essas dores no estômago, está estressado, está nervoso, o Senhor te cura agora. Seja curado, que essa ansiedade vá embora em nome de Jesus e que você receba a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler uma passagem em Êxodo capítulo 17, verso 4, que diz assim: Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: O que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. O povo
reclamava de Moisés. O povo estava sobrecarregando Moisés. E ele estava se sentindo pressionado pelos líderes, pressionado por gente que estava ao redor dele, porque Moisés, ele recebeu um chamado de Deus. O chamado de Deus foi voltar ao Egito, libertar o povo e conduzir o povo à terra prometida. Então, ele estava amando de Deus, Com certeza, se Moisés soubesse de toda a tarefa, da disposição e de toda a entrega que seria necessário nessa jornada, não sei se Moisés aceitaria. Mas Deus havia o incumbido. Então ele estava amando de Deus e o povo cobrava tudo dele. Então toda bomba estourava no colo de Moisés. Tudo que dava errado, Moisés. Então faltava cebola, a culpa é do Moisés. Tudo era culpa do Moisés. Só que o Moisés estava obedecendo ordens, as ordens de Deus. E o povo não reconhecia as coisas boas que Deus havia feito. O Senhor tirou eles do Egito. O Senhor desfez e fez justiça por eles, por aqueles que antes os oprimiam. O Senhor os estava mantendo com água, com pão, com carne, com sobrenatural, aquecia com uma coluna de fogo à noite sobre as suas cabeças e de dia uma coluna de nuvem para o sol não pesar sobre eles. Ou seja, havia todo um cuidado divino sobre o povo de Israel. Havia um sobrenatural guardando a vida deles. Só que eles não viam as coisas boas. Tudo que faltava, eles chegavam para Moisés e reclamavam. E a Bíblia diz aqui que o estresse estava tão grande, que eles pressionavam Moisés e diziam: nós vamos te apedrejar. O culpado disso é você, Moisés. Fica imaginando comigo uma pessoa que está sendo pressionada todos os dias, todo santo dia. Ela é pressionada e coloca uma graminha aqui de peso, outra graminha ali de peso e é críticas em relação à liderança de Moisés. E eu fico imaginando, sabe, você no meio do deserto, conduzindo 2 milhões de pessoas e as pessoas com muitas necessidades. As pessoas, elas tinham Moisés como líder, mas Moisés não era o rei delas. Moisés também não era o presidente delas. Não, Moisés foi o libertador. Eles respeitavam Moisés, mas ao mesmo tempo que respeitavam, eles discordavam totalmente de Moisés. Então, ele estava sofrendo uma grande oposição. E o que eu quero falar com isso? Que a Bíblia diz que isso deixou Moisés irritado. Quando você está num cansaço extremo, qualquer coisa te irrita. Quando você está num cansaço fora, sabe, do que é normal para você, qualquer coisa que falam para você, qualquer coisa que apontam, isso já é motivo, sabe, para o mundo cair em cima da sua cabeça. É por isso que nós temos que renovar as nossas forças no Senhor. O cansaço extremo vai trazer irritação. Daí o filho vai falar com você, você vai se irritar. O seu marido vai falar com você, você vai se irritar. Uma pessoa vai pedir um copo d'água para você, você vai se irritar. Por quê? Porque você já está num estado de estresse, de cansaço, que está, sabe, lhe sobrecarregando. Isso aí está oprimindo você. Então, qualquer coisa que venha sobre você já é o fim do mundo. E Moisés estava assim. Ele estava debaixo de pressão, o povo estava falando em apedrejar ele, as pessoas o criticavam a todo momento. E Moisés, diante de toda aquela pressão, se irrita. Por isso nós temos que cuidar para que o cansaço não dê lugar ao pecado, não dê lugar à irritação, não dê lugar à desobediência, não nos faça precipitar. Porque quando estamos irritados, quando estamos tensos, quando estamos preocupados, acabamos descontando. A primeira pessoa que cruza o nosso caminho, às vezes, coitado, não tem nem culpa de nada, mas você está estressado,
você está pressionado de todos os lados e uma hora você acaba estourando. E quando nós não tratamos esse estresse, quando não tratamos esse cansaço, nós vamos acabar, sendo injustos com os inocentes que estão ao nosso redor. Às vezes uma pessoa que não tem nada a ver com a causa, nada a ver com o seu estresse. Aí você descarrega a sua fúria, descarrega a sua raiva, a sua prepotência. E isso acontece até de forma inconsciente. Porque você não se vê. Você não se vê, mas você está sendo grosseiro. Você não se vê, mas você está, como diz lá no sul, soltando os cachorros. Está soltando os cachorros por quê? Porque está estressado, está triste. As pessoas não estão compreendendo você. E está tudo em cima de você. E Moisés estava sentindo exatamente isso nesse momento. Ele estava pressionado de todos os lados. Ele estava estressado, ele estava cansado. Ele já não estava mais querendo ouvir as pessoas. Porque as pessoas não estavam ouvindo ele e as pessoas não entendiam. Que ele era como um funcionário público ali de Deus. Ou seja, ele só estava cumprindo ordens do Senhor. Esse era o trabalho de Moisés. Mas as pessoas tinham Moisés como o culpado. Só que quando Deus chama uma pessoa para uma determinada coisa, tem que gerenciar a pressão. Vai ter que aprender a gerenciar a pressão. Vai ter que aprender a não gastar energia, rebatendo. Não gastar energia indo muitas vezes a cerca, aos limites, como a gente diz. Vai ter que aprender, a confiar em Deus, a renovar as forças em Deus. Caso contrário, você vai acabar lesando as pessoas. E você vai descontar em gente que depois vai ficar ferida com você. E isso acontece até dentro do trabalho, quando as pessoas estão estressadas umas com as outras, elas descontam. O patrão desconta nos colaboradores, os colaboradores acabam fazendo um serviço, às vezes, que não é tão eficiente, e a empresa começa a ter problemas. E dentro de casa não é diferente. A pessoa já chega em casa com a cabeça que nem um balão, enfrentando pressão, cobrança, meta, não sei o quê, e alguém que esbarra no trabalho e que acaba chamando a atenção dela, e ela está com as contas atrasadas e outra coisa. Daí chega em casa, no primeiro conflito, na primeira curva, já acontece a briga, já acontece a confusão. E por isso que quando você tem que aprender a se conhecer, quando você está estressado, quando você está nervoso, vá para a presença de Deus, chore, certo? Vá fazer uma caminhada, vá na igreja, entregue nas mãos de Deus. Você vai ter que aprender a gerenciar essas crises que vêm e que te pressionam. Caso contrário, elas podem sabotar o teu futuro. Eu deixo essa palavra no teu coração, amém? Também peço que você me ajude a compartilhar com outras pessoas. Hoje nós estamos no 13º dia do nosso propósito. Amanhã nós vamos encerrar esse propósito de oração e jejum. E na segunda-feira eu vou começar uma oração de 1000 vezes mais, baseada em Deuteronômio, que fala sobre a bênção de 1000 vezes mais. Eu vou estar orando isso. É uma oração ousada, é uma oração sobrenatural. Eu vou ficar 14 dias orando por 1000 vezes mais. Amém? Não sei se eu vou fazer jejum, porque eu já estou num jejum e vou ficar nesse jejum por um bom tempo, Então, na verdade, eu não vou encerrar domingo, pessoalmente. Essa questão do pão e do açúcar, eu vou ficar até o final do ano. É um propósito que eu fiz com Deus, certo? Mas na segunda-feira eu vou começar esse propósito de oração em nome de Jesus e não sei se eu vou colocar um outro jejum, certo? Muito bem. Eu quero agora falar rapidamente para você dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus, tá? Inclusive as pessoas que pediram o livro até a meia-noite de ontem, Nós vamos assinar todos os livros. Só vai demorar um pouquinho para chegar, gente. Eu acho que vai demorar talvez de 30 a 45 dias para chegar. Por quê? Porque é muito livro para assinar. Eu estou fazendo o meu melhor e eu sei que vai ser uma bênção. Eu estou liberando, aquilo que Deus coloca no meu coração de salmo. Mas você pode adquirir também agora o livro,
tá? É lá no meu site, www.vinicius7.com.br. Esse aqui é o Café com Jesus 2, esse aqui é o Café com Jesus 1. São perpétuos, são atemporais, ou seja, não tem uma data específica. Você pode ler 2, 3 devocionais por dia, certo? Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Adquira lá no nosso site, www.vinicius7.com.br. Domingo agora nós vamos ter culto às 9 da manhã e também às 18h30. Às 18h30 minha esposa vai estar ministrando. Deus colocou no coração dela de abrir um culto no domingo à noite e domingo pela manhã ela vai estar comigo também às 9 horas da manhã. E nesse domingo nós vamos ungir os doentes e vamos orar por eles. Domingo, 9 da manhã, Avenida Aruanã, número 120. Ok? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, quero pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para familiares, para pessoas próximas essa oração. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Neiva, Deus te visita nessa hora. E o Senhor coloca mãos, eu vi como mãos sendo colocadas à tua direita e à tua esquerda, te protegendo de inimigos. O Senhor está te dando vitória, Neiva, aquilo que te pressionava. O Senhor está te dando alívio. E o Senhor também me disse, diga ao Michel, estou fazendo uma coisa nova na vida dele. Estou fechando portas e abrindo portas. E o Senhor está fechando a boca do leão. O Senhor está fechando a boca do leão. Contra a tua vida, Michel, seja você quem for que está aí me ouvindo, e que inclusive o Senhor também me mostrou uma pessoa com feridas abertas no corpo, seja curado, seja você quem for, em nome de Jesus. Oremos agora. Pai santo e justo, toque-os com o teu poder. Eu oro agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Senhor, nós oramos declarando que o Senhor é Deus na nossa vida e que o Senhor está nos fortalecendo. A bênção está no nosso caminho, a bênção está na nossa casa e nenhum mal prevalecerá contra nós, nenhuma opressão, nenhuma enfermidade, nenhum mal. Estamos cobertos e protegidos pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E essa pessoa que está sendo pressionada, essa pessoa que está debaixo de opressões, que ela seja livre agora. No poderoso nome de Jesus Cristo, seja livre, que o cansaço vá embora, que a ansiedade vá embora, que a angústia vá embora, que a dor no peito vá embora, que tudo aquilo que te oprime vá embora e que você experimente a unção fortalecedora do Senhor sobre a tua vida, que o Senhor te encha da presença dEle, que você seja revestido do poder do Senhor, em nome de Jesus. Também oro para que o Senhor te abra caminhos e para que grandes portas, oportunidades e fartura entre na tua vida e na tua casa, no nome de Jesus Cristo. Ser tocado pela presença do Espírito Santo. Espírito Santo, abençoe nosso dia. Amém e amém. Deus te abençoe. Até às 9 da manhã, se Deus quiser. Paz. São de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida,
família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos proteção, restauração, direção e livramentos do Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, hoje no 7º dia do nosso propósito, nos abra uma grande porta. Apresentamos a Ti a nossa vida e pedimos ao Senhor, guarda a nossa casa, proteja o nosso lar. Senhor, traga oportunidades novas para o nosso caminho. Coloca recursos maiores em nossas mãos. Guarda a nossa vida, guarda a nossa família e livra eles de todo mal, livra eles de todo laço do diabo, proteja nossos filhos. E também oramos, Pai, para que o Senhor nos dê um ânimo sobrenatural. Que o dia de hoje e a semana que está começando seja uma semana de rompimento, uma semana de avanço, uma semana de grandes conquistas, uma semana de alegria e glória, para que o nome de Jesus seja glorificado. Afasta de nós, Pai, aquilo que não conseguimos ver contra as nossas vidas. Tudo aquilo, Pai, que vem em forma de fofoca, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de enfermidade, de inveja, nós cancelamos agora e declaramos não tem poder sobre a nossa vida. E profetizamos, Pai, queremos fazer coisas maiores, que nossos filhos viverão o propósito de Deus intensamente aqui nessa terra. Profetizamos, Pai, que vamos conquistar tudo aquilo que está no Teu plano para a nossa vida. Oramos, Pai, que iremos viver o extraordinário de Deus a cada dia e que o Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá favor para fluir no Espírito Santo. Doce Espírito Santo, nós te damos bem-vindo nesse começo de dia. E dizemos, dirige a nossa vida, dirige os nossos passos e nos ajuda em nossas decisões. Afasta do nosso coração o caminho mau, afasta dos nossos olhos aquilo que não vem do Senhor e preserva, Pai, preserva a nossa fé, preserva a nossa alma e preserva, Senhor, os relacionamentos que são do Senhor. Os que não são do Senhor, afasta da nossa vida. No nome de Jesus te pedimos, traga um ambiente de glória para a nossa vida, traga um ambiente de glória para a nossa casa, para dentro da empresa, e que esse ambiente de glória traga união, esse ambiente de glória traga vida, esse ambiente de glória traga boas conversações, esse ambiente de glória traga prosperidade para dentro do nosso ambiente. No nome de Jesus, pedimos, Espírito Santo, nos enche da presença de Deus, nos encha da presença do Senhor na nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Espírito Santo. Deus te abençoe, que alegria estar aqui com você. Estamos nesse começo de dia, no 7º dia do nosso propósito de oração e jejum. E estamos orando por livramento, por proteção, por direção, e cremos que a mão do Senhor está sobre nós. Fique firme nesse propósito. Escreve aqui nos comentários, Deus me abra uma grande porta. Escreve aí, Deus me abra uma grande porta. Fiquei maravilhado ontem com um testemunho que a minha equipe recebeu a respeito de um pai que testemunhou sobre o milagre na vida da filha. A filha estava com uma alergia, já havia procurado especialistas e tudo mais, e não havia nada que fizesse ela melhorar daquela alergia. Então, através de uma oração, uma palavra profética foi liberada. E essa palavra profética trouxe um milagre para a vida dessa filha dele. E ele então volta ao especialista, ele faz novos exames, e a menina não tem mais nada, para a glória de Deus. Eu tenho visto muitos milagres, o Senhor operando maravilhosamente. Toda honra e toda glória sejam dados a Jesus. Eu quero dizer para você que há poder na oração e Deus está operando aí na tua vida. Então, deixa o sono de lado e levante-se, porque hoje Deus vai falar poderosamente ao teu coração. Amém? Hoje nós temos, além da oração da manhã, nós temos hoje uma ministração especial. Eu estou em Santa Maria hoje e depois do almoço eu retorno para São Paulo. Eu estive sexta-feira em Passo Fundo, ontem estive em Panambi,
Hoje estou aqui em Santa Maria, vou ministrar na Santa Ceia daqui de Santa Maria e eu tenho uma palavra que eu gostaria que ninguém perdesse essa palavra, que eu vou falar sobre o sucesso no Espírito Santo. Como ter sucesso no Espírito Santo. Eu acredito que a comunhão com o Espírito Santo traz um sucesso que o mundo não pode dar. Eu irei falar um pouco sobre isso hoje, sucesso pelo Espírito Santo. Por isso, não perca hoje, às 9h30 da manhã, eu vou transmitir no meu canal e você é meu convidado. E quem puder estar presencial aqui em Santa Maria, eu sei que tem gente que vai vir de todo lugar. Em Panambi, tinha gente do Paraguai. Até em Panambi aqui veio gente do Paraguai para assistir o culto, para participar do tour profético. Teve gente que me acompanhou em Passo Fundo, me acompanhou ontem em Panambi, está vindo para Santa Maria, ou já veio para Santa Maria para me acompanhar também. E glória a Deus por tudo isso. Amém? Bem, eu quero compartilhar uma palavra com você. 4 decisões que não podem ser adiadas. Tem coisa que não dá para você adiar. Eu gostaria muito que você guardasse essa palavra no teu coração. E você que está entrando aqui agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, teu like, tá? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos. Eu creio, amém? E se puder compartilhar essa oração com amigos, com familiares, com pessoas próximas, faça isso. Alguém precisa dessa palavra. Alguém precisa dessa direção do Espírito. Alguém precisa dessa direção do Espírito. Tem uma pessoa que faz alguns dias que está sem ir ao banheiro e que precisa de um milagre de Deus. O Senhor me disse para liberar uma palavra sobre a tua vida. E eu oro agora para que o Senhor te cure e para que haja um milagre tocando o teu corpo físico. Seja livre agora, em nome de Jesus. Tem pai e mãe que viraram à noite porque a criança não parou de chorar com dor. E eu quero declarar saúde sobre a tua vida. Saúde agora sobre a vida dessa criança. No nome de Jesus, haja cura. Eu digo a essa vida, receba cura agora. Que toda dor, seja de estômago, seja no ouvido, seja curado agora em nome de Jesus. Eu também quero falar com a Silvane Freitas. Silvane Freitas, o Senhor te visita nesse momento. E o Senhor diz: pare por um instante e observe os sinais que o Senhor está te dando. Eu creio que é a respeito de algo que você estava indo muito rápido. Você tem que ter sabedoria, consultar ao Senhor. Eu vi como se um carro freasse e o Senhor dizendo para mim: ela precisa ter paciência, ela precisa ver antes de caminhar. Amém? Então Deus está falando algo aí para você, em nome de Jesus. Amém? Eu também quero liberar uma palavra sobre o Henrique Mota. Henrique Mota. Deus está te visitando agora, Henrique. E Deus está tirando um peso muito grande que você estava carregando e arrastando já por anos na tua vida. Está havendo uma libertação do Senhor aí, em nome de Jesus Cristo. O Senhor te visita nessa hora. Amém? Henrique Mota. E o Senhor também traz para a tua vida e para a tua casa algo que você estava aguardando muito, pedindo ao Senhor. Alguém da tua casa estava pedindo. Deus está trazendo a liberação disso. Amém? 4 decisões que não podem ser adiadas. Provérbios 1:7, a Bíblia diz: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Para ser sábio é preciso temer a Deus primeiro. Nós precisamos buscar essa sabedoria divina, porque ela vai nos dar direção no caminho certo. Vai nos dar direção no caminho certo. Eu tenho que falar. Tem uma pessoa que se chama Maura, que está me ouvindo. Deus te visita nesse momento, Maura. Deus te visita nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Está sendo quebrado. Coisas que estavam deixando você muito inquieta, preocupada. O Senhor está tirando isso de você, porque Ele está cuidando de tudo. Confia no Senhor. Amém? E o Senhor me disse, diga a ela, vai melhorar, esse deserto vai passar
e um ciclo está se encerrando na sua vida. Em nome de Jesus. A primeira coisa que você não pode mais adiar na sua vida é a decisão de estar atrás de Deus, de buscar a Deus. Vá atrás de Deus e o resto virá. Essa é a palavra que eu tenho para você para começar esse dia. Vá atrás de Deus e o resto virá. Olha o que o Senhor está dizendo para você. Pare de adiar, sabe, essa sua busca, esse seu retorno para os pés do Senhor. Vá atrás de Deus e o resto virá. Eu estava ontem assinando muitos livros e várias pessoas chegaram para mim e disseram: olha, eu estava afastado do caminho do Senhor e voltei. E você não tem ideia como Deus se alegra quando você começa a buscá-lo. Quando você sai, sabe, daquela morte espiritual e entra para a vida espiritual. Quando você desperta de um sono que veio sobre você. É tempo de você buscar a Deus. Não é tempo de você cruzar os braços e, sabe, aguardar com que as coisas aconteçam, não. É tempo de você buscar a Deus com toda a força do seu ser. E você vai ter vitórias na sua vida quando você decidir colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e dizer assim: eu vou buscá-lo com todo o meu coração, com todas as minhas forças. Eu creio nisso, eu creio nessa palavra. E essa é uma palavra profética em nome de Jesus sobre você. Busque a Deus e o resto virá. Busque a Deus e a restauração virá. Busque a Deus e os negócios vão começar a acontecer. Busque a Deus e a vitória vai chegar. Busque a Deus, eu não estou dizendo que você não vai ter, sabe, problemas, você não vai ter desafios. Não, você vai ter isso. Mas o que eu estou dizendo é que quando você busca a Deus, você entra numa rota de milagres. As bênçãos do Senhor o alcançarão. Eu estou dizendo para você, conte com Deus, conte com o Espírito Santo. Por isso, sabe, busque a Deus. A palavra hoje para você é: busque a Deus, não adie mais isso, não adie mais essa busca. Pare, sabe, de dar aquelas paradas na fé como você tem dado já há anos. Não sei para quem que é essa palavra, mas Deus está falando com alguém. Pare de dar essas paradas. Essas paradas são perigosas. O inimigo está muitas vezes que nem um rolo compressor atrás de nós, que se a gente parar, sabe, é provável que a gente não consiga ficar de pé. Mas se você continuar firme na fé, Deus te dará a vitória. A segunda coisa que você não pode adiar é perseguir o sucesso. Mas não o sucesso como as pessoas estão perseguindo. Sabe por quê? Todo mundo está perseguindo o sucesso. Todos estão perseguindo o sucesso. Mas poucos estão perseguindo a fonte do sucesso. Eu vou repetir isso. Isso é muito importante você compreender. Todos perseguem o sucesso. Poucos perseguem a fonte do sucesso. E quem é a fonte do sucesso? Senão o Espírito Santo, senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a fonte do sucesso. Sabe, o inimigo tem tentado distorcer uma visão de quem é Cristo. Em muitos púlpitos, em muitos lugares é pregado que Jesus só veio dar salvação e mais nada. O resto você tem que correr por conta própria. Essa é uma mensagem errada. Salvação é a prioridade, mas Deus quer se envolver em cada área da sua vida. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer operar milagres na sua vida. Então esqueça essa mentalidade, sabe, que Jesus veio dar apenas salvação. A salvação é algo grandioso e, claro, nenhuma bênção, eu sou categórico em falar, nenhuma bênção se compara à bênção da salvação por meio de Jesus Cristo. Essa é a prioridade de Deus. Agora, todas as outras coisas também Deus quer nos abençoar. E não é injusto orar dessa maneira, não é errado pensar dessa maneira, porque Ele é nosso Pai Celestial.
Ele é nosso Pai Celestial. E se você não buscar o sucesso em Deus, você vai buscar o sucesso aonde? Fazendo o quê? Com quem? Acredite, você precisa tomar essa decisão, não pode adiar mais. Eu não tenho que perseguir o sucesso, eu tenho que buscar a fonte do sucesso. E a fonte do sucesso é Deus na minha vida. A fonte do sucesso é Deus. A fonte do sucesso está em Deus, está no Espírito Santo. É isso que eu tenho que colocar na minha cabeça. Esse é o propósito de Deus para a minha vida. A terceira coisa que eu não posso adiar é deixar Deus trabalhar na minha vida. Há muitas pessoas que elas não querem, sabe, que Deus trabalhe na vida delas. Então elas continuam sendo mimadas, elas continuam sendo imaturas, elas continuam sendo inconstantes na fé, elas continuam parando no meio da caminhada. Você tem que deixar Deus trabalhar na sua vida. E esse é um processo fundamental que todos nós precisamos passar. E nós sabemos de uma coisa: todo edifício, por maior que seja, começa com um tijolo. Ele precisa começar com um tijolo. E eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, se nós queremos realmente viver o que Deus tem para nós, nós não podemos mais adiar o trabalho de Deus na nossa vida. Deixa Deus trabalhar. Comece, sabe, pelo começo, dizendo: Deus, tira de mim tudo aquilo que tu não te agrada, que não é bom. Tira de mim a mentira, eu não quero mais mentir. Tira de mim esse espírito de desobediência. Tira de mim essa rebeldia. Tira de mim essa fofoca, essa língua dobre. Eu não quero mais isso para a minha vida. Você tem que aceitar o trabalhar de Deus, se submeter, não adiar mais isso, porque nós vamos procrastinando e vamos adiando, sabe? E Deus quer trabalhar na nossa vida. Ele quer tirar coisas que não nos edificam, Ele quer tirar relacionamentos que estão nos puxando para trás, Ele quer tirar pecados que estão nos sabotando. Então nós precisamos ter essa visão de Deus. Nós precisamos ter essa visão de Deus em nós. Nós precisamos ter essa visão de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Você entende isso? O que o Espírito Santo está dizendo para você? O Espírito Santo está falando com muitas pessoas aqui nesse momento agora. Deixa Deus trabalhar na tua vida, não adia mais isso. E a quarta coisa, velocidade e eficiência não tem sentido sem direção. Você pode estar trabalhando muito, você pode estar fazendo muito, você pode estar, sabe, virando a noite sem direção. Tudo vai virar em cansaço. Não, mas Deus recompensa quem trabalha. Com certeza Deus recompensa. Mas existem recompensas maiores com aqueles que trabalham com direção. Não basta, sabe, você ser um monstro trabalhando, mas está na direção errada. E quem tem direção para nós, senão o Espírito Santo? Você tem que buscar uma direção de Deus para a tua empresa. Você tem que buscar uma direção de Deus para o teu casamento. Você tem que buscar uma direção de Deus para esse problema que você não consegue resolver. E você está lá, sabe, trabalhando para resolver isso. E Deus está dizendo: velocidade e eficiência sem direção não vale nada. Não vale nada, não vai levar você a lugar algum. E se levar você a algum lugar, não é o suficiente para você. Porque o suficiente para nós é o centro da vontade de Deus. Então para de adiar essa busca por direção. Você vai ter que buscar essa direção para a sua vida. Você vai ter que dar um break, uma pausa em todo o trabalho que você tem feito aí e buscar direção. Buscar direção na palavra de Deus. Buscar direção no profético. Buscar direção com homens sábios, inteligentes, que são ungidos por Deus. Uma das melhores coisas que Deus me deu foi os acessos a pessoas que são mais sábias que eu, que são mais inteligentes que eu, que são melhores administradores que eu, aonde eu posso ir a eles e perguntar e tirar as minhas dúvidas e fazer a coisa na direção certa. Tem gente fazendo muita coisa, mas na direção errada.
e tudo isso vira em cansaço, vira em frustração. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho me dedicado muito, eu escrevi um livro e não é fácil, sabe? Quando as pessoas pegam um livro como esse, elas pensam assim, puxa, é fácil escrever um livro. Não é fácil, porque não se trata só de escrever, depois você tem que mandar para uma boa editora, você tem que pagar, e depois de você pagar por isso, você precisa divulgar, e sabe, é um trabalho, e muitas pessoas, elas pensam que não existe processo em nada, mas existe processo para tudo. Agora não esqueça, não basta ter um processo, se não tiver uma direção. Aonde eu vou colocar esses livros? Como que eu vou entregar esse livro para as pessoas que estão aí do outro lado? Tem que ter uma logística por trás, tem que ter uma equipe, ou seja, nós temos que pensar no todo. Você entende o que Deus está querendo falar com você? Não basta velocidade e eficiência, trabalho duro, é necessário direção. Escreve aqui nos comentários, eu preciso de direção de Deus para fazer o que eu preciso fazer. Amém? Tem gente que pensa, não, se eu trabalhar de domingo a domingo, se eu fizer assim, se eu fizer assado, e se... Ei, isso é só transpiração. Você precisa de uma estratégia de Deus, de uma direção. Você precisa de uma direção. E digo mais, mesmo que você tenha uma mente brilhante, você tenha pessoas próximas de você que podem lhe ajudar, entenda, você precisa de uma direção. Então não adie isso. Não, quando eu terminar aqui eu vou buscar a direção. Eu antes de terminar, eu buscaria a direção. Antes de terminar qualquer coisa, eu buscaria uma direção divina. Escreve aqui nos comentários, eu não posso adiar mais isso. Escreve aí, eu não posso mais adiar isso. Glória a Deus, você não pode adiar isso na sua vida. Você não pode adiar. Amém? Você não pode adiar. Você não pode adiar. Você sabe que teve gente que foi em Roma, aonde eu estaria ministrando a escola de profetas. Foi dos Estados Unidos a Roma, só para me fazer uma pergunta, porque queria direção. Teve gente que veio do Japão a São Paulo, só para me fazer uma pergunta. Aí você diz assim, poxa, eu não atravessaria vários oceanos para fazer uma pergunta. Então, pensa comigo. Do que adianta você ter velocidade e eficiência e não ter direção? Agora, a direção vai lhe poupar muita coisa na vida, inclusive dinheiro. Você ter a direção certa, você vai parar de gastar tempo, energia e dinheiro em coisas desnecessárias na vida. Nós precisamos de uma direção de Deus, sim, para a nossa vida. Busque uma direção de Deus para você. Busque uma direção de Deus. Não caminhe sem uma direção. Caso contrário, é como eu disse, tudo isso vira só em cansaço. Amém? Vira só em cansaço. Então não adie mais isso. É tempo de você buscar uma direção de Deus para a sua vida. Eu quero agora declarar o Salmo 91, certo? Como eu disse para você, eu estou em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e às 9h30 da manhã eu vou estar ministrando na igreja, 9h30 da manhã, tá? Vai ser uma grande bênção. E eu vou transmitir ao vivo também, eu vou falar sobre sucesso pelo Espírito Santo. É sobre isso que eu vou falar, e eu convido você a participar do culto online, porque vai ser uma grande bênção. E estamos felizes porque estamos lançando o nosso livro, Café com Jesus. Esse aqui é o Café com Jesus 2, com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? É um livro extraordinário que vai te abençoar, com certeza vai trazer palavras pontuais que você precisa para o seu dia. Claro que leia o devocional, depois leia a Bíblia, ok? Seu primeiro livro a ler quando você acorda é a Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. E depois sim, você pega um livro para ler, tá bom? Esse livro aqui você pode adquirir no nosso site www.vinicius17.com.br. Também, amanhã nós vamos começar uma conferência chamada A Cura. Vai estar comigo Thiago Brunet, Mac Anderson, vão ser 2 dias.
de evento e totalmente online. Você pode fazer daqui do Brasil, de fora do Brasil. É só você ser aluno da nossa academia. Os alunos da nossa academia todo mês tem um evento praticamente. Praticamente todo mês tem um evento ali dentro da academia. Nós já tivemos eventos dentro da academia de 5 dias. Então é uma benção ser aluno da academia, e se você não é nosso aluno, o link está aqui na descrição ou direto no meu site. Vai lá no site e ali você começa a sua caminhada rumo ao seu propósito. Porque é isso, a Academia Kingdom Global é uma escola online onde nós andamos juntos. É algo profético, é algo especial. Eu convido você a participar e estar conosco. Vamos começar aqui, Salmos 91. Compartilha com 8 pessoas agora essa oração. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em nome de Jesus. Não esquece de deixar a tua curtida aqui também, para que o YouTube mande para mais pessoas. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Escreve aqui nos comentários: Deus me abrirá uma grande porta. Escreve aí: Deus me abrirá uma grande porta. Você crê? Estamos em jejum e em oração porque cremos. Amém? Estamos em jejum e oração porque cremos. Então escreve aí nos comentários: Deus me abrirá uma grande porta. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te dou, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira tão linda, tão especial. Somos gratos a Ti, porque somos filhos amados. O Senhor tem propósito na nossa vida e na nossa casa. Guarda nosso cônjuge, guarda nossos filhos e livra-nos. Livra-nos da maldade. Livra-nos da obra do caçador. Livra-nos, Pai, da maldade, da inveja de homens maus. No nome de Jesus. Te pedimos, Pai, também faça justiça contra toda injustiça feita contra nós de forma direta ou de forma indireta. Apresentamos diante do juiz de toda a terra e te pedimos justiça. Libera do teu poder sobre as nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Eu oro agora em nome de Jesus e quebro completamente, bloqueio tudo aquilo que vem do espiritual contra nossas vidas de mal. E declaro em nome de Jesus que não tem poder. Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor, nós rechaçamos e declaramos por terra. Também oro por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Eu digo a todo aquele que está com câncer, com alergia, com dores no corpo, que seja curado agora. Essa pessoa que está com feridas na boca, com problemas nos pés, com problema na coluna, seja curada agora pelas pisaduras de Jesus. Nós fomos sarados completamente. Eu oro por essa pessoa que está em meio a confusões, está em meio a conflitos e que não sabe como vai sair desse problema. Senhor, dá vitória para ela, dá sabedoria para ela, no nome de Jesus. E te pedimos, Pai, que a semana que está entrando, muitas provisões cheguem à nossa vida, portas sejam abertas, a grande porta seja aberta, milagres sejam liberados, uma força sobrenatural esteja sobre a nossa vida. E, Senhor, nos dá uma unção de rompimento, uma unção de fortalecimento, uma unção de ousadia, libera sobre a nossa vida no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, por todo aquele que está travado emocionalmente, todo aquele que está travado espiritualmente, todo aquele que não está conseguindo romper, que não está conseguindo avançar. Espírito Santo de Deus, toque com o teu poder na vida dessa pessoa e libera da tua graça sobre a vida dele e sobre a vida dela. No nome de Jesus Cristo, toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça. Toque-os, Espírito Santo. É o que eu te peço. Amém e amém.
Glória a Deus, que teu dia seja uma bênção. 9h30 da manhã nós vamos começar a nossa transmissão. Que Deus te guarde e que Deus te proteja.